Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. E aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E no vídeo de hoje eu quero trazer aí um conceito muito interessante para vocês. Na verdade a gente fez uma experiência em tensão do solo. É um conceito simples aí, a gente acaba até inconscientemente entendendo, né, todo esse conceito, mas eu resolvi trazer de uma forma prática a explicação disso para vocês. Então, antes da gente entrar efetivamente aí nessa experiência, eu quero explicar para vocês o conceito e aí a gente parte aí para essa experiência que está muito bacana. Beleza? Então fiquem até o final do vídeo, por favor não deixe de curtir, se possível compartilhar, porque isso ajuda demais o nosso canal. Tensão é força sobre área, ou seja, uma força ou carga de um pilar, por exemplo, aplicada em uma determinada área. Sendo assim, quanto maior a área, menor a tensão, até porque elas são inversamente proporcionais. Com esse conceito em mente, podemos entender, por exemplo, qual é o comportamento de um dos principais elementos de fundações, a sapata. A sapata tem a única e exclusiva função de receber a carga oriunda do pilar e distribuir para o solo. Como ela tem uma base bem maior, ou seja, uma base alargada em relação ao pilar, a tensão que ela aplica no solo é muito menor, pois já aprendemos que quanto maior a área, menor a tensão. A área de um pilar, por ser muito pequena, torna muitas vezes quase como uma carga pontual. Isso gera um fenômeno chamado puncionamento, onde a tensão é tão alta e tão concentrada que gera tensões de cisalhamento, acelerando o processo de ruptura. Para entendermos isso melhor, eu vou explicar como funcionará a nossa experiência. Imagine que nós vamos testar a carga de um pilar somente com a sua base sem um elemento de fundação e a carga com um elemento de fundação do tipo sapata. Para isso, nós estamos utilizando um pilar com seção de 0,5 centímetro por 1 centímetro e uma sapata com uma seção de 5 centímetros por 5 centímetros. Se nós multiplicarmos a área de seção do pilar, que tem 1 centímetro por 0,5 centímetro, nós temos 0,5 centímetro quadrado. Se nós multiplicarmos a área da nossa sapata, que tem 5 centímetros por 5 centímetros, nós temos 25 centímetros quadrados. Ou seja, a nossa sapata é 50 vezes maior em área do que o nosso pilar. Isso vai fazer com que a nossa sapata tenha muito mais capacidade de distribuição de carga que o nosso pilar. A nossa experiência consiste em pegar um pote de gelatina e aplicarmos tanto a força no nosso pilar quanto uma força na nossa sapata e medir qual é a tensão de formação desses elementos, tá certo? Então vamos lá para a nossa experiência. Vamos começar primeiro com o pilar sem elemento de fundação. Eu vou começar a aplicar uma força em cima da gelatina sobre uma balança de precisão. Vou marcar o ponto onde eu começo a aplicar a força e registrar todos os valores conforme eles forem aparecendo no display da balança. A partir do momento que eu verifiquei que houve uma ruptura da gelatina, eu anotei o valor. Nesses casos, a tensão máxima que eu poderia ter aplicado foi de 158 gramas
e a tensão de ruptura de 198 gramas. Da mesma maneira, vamos agora analisar o gráfico de tensão-deformação. Reassistindo o mesmo vídeo, só que agora aplicando o gráfico no lado direito da nossa tela, nós podemos analisar como é o desenvolvimento da aplicação de carga e a deformação da gelatina. Isso é muito semelhante à deformação do solo, por exemplo, onde nós temos uma carga que é ascendente até uma carga de ruptura, onde a tensão aplicada no solo, ou seja, na gelatina, é maior do que a suportada por ar. Nesse caso, há uma ruptura da gelatina, onde ela cai completamente a sua resistência, chegando numa resistência residual, que nesse caso ficou próxima dos 12 gramas. Então, o nosso gráfico ficou da seguinte maneira: tensão máxima admissível sem que haja ruptura de 158 gramas, tensão de ruptura 198 gramas e tensão residual de 12 gramas. Lembrando, pessoal, que está aí entre aspas tensão, mas não é tensão propriamente, até porque nós estamos pegando diretamente a carga aplicada, ou seja, a força aplicada no display da balança de precisão. Mas como elas são diretamente proporcionais, carga e tensão, nós estamos considerando como se fosse uma tensão, tá certo? Mas ela não é uma tensão propriamente. O mesmo nós vamos fazer para o pilar, só que agora com o elemento de fundação. Nesse caso, uma sapata de 5 cm por 5 cm. Vai funcionar da mesma maneira. Eu vou aplicar uma força em cima da gelatina e registrar os valores que aparecem no display da balança de precisão. Vou marcar o primeiro ponto de aplicação de carga e medir o deslocamento a partir daí. Conforme eu vou aplicando a carga, já percebo logo de cara que a força que eu tenho que aplicar é infinitamente maior do que a força que eu deveria ter aplicado no pilar. Eu anotei qual é a força necessária para deslocar os mesmos 1 centímetro que nós deslocamos no pilar, que foi equivalente a 1.890 gramas. Porém, como a sapata ela tem uma base muito maior, me permitiu que eu pudesse aplicar ainda mais força sem que houvesse a ruptura do solo. Nesse caso, a gente conseguiu com que fosse possível aplicar mais força e deslocar aproximadamente 3 centímetros no total, ao invés de 1 centímetro, sem que houvesse o cisalhamento da gelatina. Com isso, nós podemos também desenvolver um gráfico da mesma forma que foi feito para a gelatina somente com o pilar. Reassistindo o mesmo vídeo, só que agora com o gráfico do lado direito, nós podemos analisar o desenvolvimento de aplicação da força e o deslocamento ou deformação da gelatina. Com isso, nós podemos coletar diversos pontos, registrando os valores da mesma deformação atingida em 1 centímetro e as forças de tensão máxima e tensão de ruptura. Nesse caso, nós podemos analisar no gráfico diversos pontos. Os pontos mais importantes que nós podemos destacar são os pontos de tensão máxima, que deu aproximadamente 3.570 gramas, a tensão de 1 centímetro, que é a deformação equivalente a ponto de ruptura lá do nosso pilar, que deu 1.890, e a tensão de ruptura da sapata, que deu 5.989 gramas. Nesse caso, nós podemos afirmar que quanto maior a área, maior a capacidade de carga do nosso elemento de fundação e, consequentemente, menor a deformação do solo. Nesse último vídeo, nós podemos ver qual é a deformação da gelatina, simplesmente como curiosidade. O comportamento da gelatina pode ser um pouquinho diferente da do solo, mas o conceito dessa técnica é exatamente o mesmo. Quanto maior a área de um elemento de fundação, maior será a capacidade de carga, pois ele vai distribuir uma carga concentrada em vários pontos de pressão, tornando aí uma distribuição muito mais eficiente para o solo, que vai conseguir absorver de uma maneira menos prejudicial, sem que haja, por exemplo,
uma ruptura. Tá certo? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, por favor, não deixe de curtir, se possível compartilhar, porque isso ajuda demais o canal. E se você aprendeu o conceito, deixe o seu comentário falando o que você quer ver no próximo vídeo. Valeu e até lá!